como é que eu faço para ter essa liberdade financeira, para ter essa reserva de segurança, para que eu me sinta mais leve e esse meu medo seja atenuado. Percebe que é você que vai construir aquilo que vai nutrir a sua fome. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Uma fome de sair correndo, assim, de me livrar dos meus medos, que eu tenho um medo infinito, que nunca, parece que nunca sai de mim, assim. Tá sempre em mim. Quando você, na sua mente, assim, começa a vir essas questões, essas coisas, o que é esse medo? Medo do que exatamente? Tem a ver com o quê? Eu começo a pensar o pior, assim. Por exemplo, o menino tá doente, aí eu fico pensando, eu falo, nossa, agora vai não ter o quê? Agora eu vou ter que ir no hospital, agora eu vou ter que fazer isso, vai ser o pior, sabe? Quando o meu pensamento tá sempre, parece que tem sempre uma força em mim que o pior vai acontecer. Que não consigo sair dessa vibração, desse medo da perda, acho. Para mim é o medo da perda. Que não consigo ser livre, ser calma, sentir a liberdade dentro de mim, uma paz, um peso, sabe? Então você sempre pensa o pior. E pela análise que você já conseguiu fazer, você acredita que tem a ver com... Sempre é o medo de perder alguma coisa? É essa sensação que eu tenho. A sensação de que eu vou perder, sabe? Vamos lá, deixa eu tentar te ajudar sobre uma coisa. Vamos ver se você se lembra, ou se você sabe que alguma pessoa que te contou, se isso ficou marcado de alguma maneira, alguma frase, alguma coisa. De quando você... nasceu, estava para nascer, ou quando era pequena, o que aconteceu? Quais foram a frase significativa? Como foi o processo do seu nascimento? O que os seus pais ou seus cuidadores, avós, diziam sobre esse período? Como é que foi isso, Tati? Então, quando eu sou a segunda filha, né? Quando eu nasci, eu tive muito problema respiratório. E eu fiquei internada 15 dias, quase morri, e fiquei no hospital, entrei em hospital por 3 meses, assim. 3 meses não, desculpa, 3 anos. E, assim, minha mãe nunca me relatou muito o que eu tinha, ela falou que foi um período muito difícil, assim, muito difícil, porque não tinha médico nenhum que conseguia resolver o que eu tinha. E demorou 3 anos para o médico achar que era na realidade falta de vitamina e talvez nem fosse tudo aquilo que diziam de problema respiratório e tal. E eu acabei me curando. Mas eu, particularmente, não me lembro de nada desse período da minha vida. Assim, se me falar, mas eu acho que isso me trouxe a doença em si me debilita muito. Quando eu tenho alguma pessoa, eu ou alguém da minha família que está nessa parte da doença, me destrói, assim, parece que eu saio do meu eu deixo de ser eu para viver parece que eu vivo o drama, é um drama, entendeu? Não é uma gripe, mas não é uma gripe, é um drama. Então você teve um problema de vitamina, né? Mas que gerava um processo de dificuldade de respirar. Depois eles foram tentar entender se era uma coisa, se era outra, enfim, as duas coisas contribuíram para essa angústia, para essa dor de 3 anos internada, né? Tá. Quando a sua mãe te fala isso, ela fala alguma coisa sobre como ela se sentiu ou como era para ela? Ela não deixa aparecer muito, assim, porque minha mãe é uma pessoa que não vai falar para você, foi foda, eu não aguentei, Mas ela fala que foi um período extremamente estressante, assim. Você é daqui do Brasil e você foi morar aí no Texas. Quando você foi embora pro Texas, por que você quis ir embora? Eu tava cansada, André, eu tava muito cansada de viver no Brasil, assim, eu precisava dessa liberdade. Eu sentia essa liberdade que eu precisava. Eu morava com os meus pais e eu era agente de viagens no Brasil, então eu já tinha viajado bastante. Eu sempre gostei muito de
de conhecer pessoa, e viajar, e sair, e correr, enfim. Eu tentei morar na Europa um tempo, não consegui morar na Europa, assim, parecia que não era para eu ir mesmo. Eu acabei vindo para o Texas, que foi onde eu consegui o programa de au pair, que na época eu me entendia melhor e sabia como trabalhar. Morei em 2 casas de família, com 2 famílias diferentes na época, cuidando de criança. E decidi ficar. E encontrei meu marido, me casei e vivo aqui já há 17 anos já. Então, mas o que você buscava era essa liberdade. Era ruim? Você se sentia presa na casa dos seus pais? Às vezes a sensação que eu tinha que quando eu morava aí, eu sempre era muito criticada, muito, eu não conseguia ser o que eu era. E aí o que eu queria ser, digamos assim. Eu acho que eu não consigo ser o que eu quero ser. Essa que é a liberdade que eu busco, entendeu? Essa talvez seja o meu, a minha busca, não sei. Vamos lá, tá, estamos indo. Porque, olha, você começa a dizer para mim que você tem fome de liberdade. Aí depois você fala que você tem fome de se livrar dos seus medos. E aí agora você me diz que, na verdade, é que você não consegue ser o que você quer ser. Você quer uma liberdade para ser o que você quer ser, mas você não sabe o que você quer ser. Então você está livre para ser o que você quiser, qualquer coisa. E aí você não sabe nem aonde você quer chegar, você não sabe nem o que você quer ser. Você quer uma vida mais leve, e isso implica em quê? Em trabalhar menos? Em sentir menos medo? Medo do quê? De não ter dinheiro? Então eu preciso de segurança? Como é que eu vou fazer minha reserva de segurança? Então, medo do o que te causa medo? O que aliviaria este medo? Percebe? Que está faltando uma clareza, porque, por exemplo, eu tenho medo, um exemplo aqui, eu tenho medo do meu filho morrer. Tá, então, se esse é o medo do meu filho morrer, estou pegando um exemplo que você deu, né? Do menino ficar doente, eu já penso besteira. Tá, o que diminuiria este medo? Eu não estou falando passa, eu estou falando de diminuir este medo. De repente, ter um melhor atendimento médico. Tá, como é que eu faço para ter um melhor atendimento médico? Preciso ter uma grana para pagar um convênio específico. Tá, como é que eu faço para ter essa liberdade financeira, para ter essa reserva de segurança, para que eu me sinta mais leve e esse meu medo seja atenuado? Percebe que é você que vai construir aquilo que vai nutrir a sua fome de liberdade? Não vai cair do céu. Ela até cai, mas é você quem precisa ir em busca. Então, que fome é essa de ser quem você é? Quem você quer ser? Aí, quando eu entro nesse ponto, você dá um nó e fala, não sei, eu acho que, na verdade, eu queria ter uma vida mais... Você sai do lugar, quando a gente chega no ponto, você sai desse lugar e volta para o medo. Então, por que eu estou falando isso, Tati? Porque acompanha comigo esse raciocínio aqui, ó. Se você não souber quem você quer ser, se você não sabe, né? Se você quer expressar alguma coisa e você não expressa por medo, você vai ficando fraca. E aí, quando você vai ficando fraca, você vai ficando sem vitamina, sem vitalidade. Volta lá na sua infância. Sem vitalidade, sem vitamina, com problemas de vitamina, porque você não tem potência. E aí, você vai perdendo o quê? O pulso da vida. Você vai perdendo o tesão de viver. E aí você vai perdendo o ar. Mas para que ar? Porque o ar ele serve para eu viver pulso, com vitamina, vitaminada, com vontade, né? Mas se eu não tenho a razão eu nem preciso de vitamina nem de ar, porque eu nem preciso ser, porque eu não sei nem o que quero ser. Presta atenção. Eu não consigo ser o que eu quero ser. Se eu não consigo ser o que eu quero ser, para que ar? Para que vitamina? Entende? Entende que está lá na sua infância? E aí o que acontece? Você, por um padrão, e você não vai se livrar desse padrão. Por isso que eu estou falando. Você precisa ir em busca de saber quem você quer ser, o que você tem vontade de fazer, de manifestar, de construir, né? E aí,
Se você só quer construir uma vida mais leve, por exemplo, você precisa ver o que na sua vida gera um peso. Porque tá tudo bem se você construir só uma vida mais leve. Não tem problema se você querer só isso. Não precisa querer construir um império, não é nada disso. Você pode, é isso que eu quero. Tá, então, o que dessa vida mais leve, que é o que eu quero, tá me pesando? Como é que eu posso minimizar esses problemas para me trazer um pouco mais de leveza? Não necessariamente para o peso acabar, porque é da sua natureza ter esse medo. Então, o que me dá mais vida? O que me gera potência e vitamina para acordar, né? Vitaminada, potente, cheia de energia, né? E que me faz vontade de... Porque senão, qualquer momento em que você pensa que em você perde a vida, você perde o ar. E o que vem acontecendo? Vem acontecendo que você tem o medo de... Então, a primeira coisa é o que você quer ser. E não tem nenhuma coisa certa ou errada. Às vezes você só quer uma vida mais leve. Tá perfeito. Só encontre. E aí pare de cobrar ser o que você não quer ser. Você quer ser isso aí mesmo. Tá bom. Então é isso que eu quero ser, eu vou ser o que eu quero ser. Tá perfeito. Aí você vai ficar mais em paz. Aí você vai ver Então, primeira coisa, o que você quer? Você precisa buscar isso dentro. Terapia, trabalho energético te ajuda. Ok. Aí você vai ter que olhar, se for isso, tá? O que pesa? Listando o que pesa, como é que eu posso fazer para minimizar isso? Tá? Então, usando o exemplo de ter uma grana, uma reserva de segurança para o caso do meu filho ficar doente, ou de um de nós ficarmos doentes. Isso me tira o sono, me pesa muito. Então, eu preciso ter essa reserva de segurança. Tá, qual é o planejamento para construir essa reserva? Quanto seria essa reserva? $1.000? $500? Não sei, você vai ter que ver aí dentro da moeda das condições que vocês vivem. Ok, se for $5.000, poxa, Andressa, mas 5.000 é muito, 10.000 é muito. Ok, você só vai precisar de um tempo maior para construir isso. Não é possível. Você só vai ter que planejar e fazer a construção. Não dá para construir em um mês, mas dá para construir em um ano. Não dá em um ano, dá em 5. Isso aí é seu planejamento. Você vai encontrar aí dentro de você. Dentro das condições que vocês têm, tá? Se for isso, tá? Tô só criando, pode ser outra coisa. E aí você vai ter que construir. Porque senão, qual é o fluxo que volta para um padrão? Se você não fizer a lição de casa, não tratar, não encontrar quem é você, não fizer sua terapia, não tratar os seus processos, aí você vai voltando no padrão, tá? Tudo é um padrão. São várias etapas do padrão que levam a um círculo vicioso. Você volta para o medo de perder. E aí, o que você tem medo de perder? Tudo aquilo que te dá vitalidade, porque você não tem a sua, você precisa do seu filho. E se o seu filho você perder, ele é o ar que você respira. Ele é a única coisa que te dá vida. Se ele é a única coisa que te dá vida e ele morrer, eu perco o ar, porque ele é a razão de eu respirar. Ele é o ar que eu respiro. Porque você fica sem vida, porque a sua vida está dependendo da vida do outro. E eu não estou dizendo que você não é amar mais ou amar menos. É amar tanto quanto você ama a sua própria vida e tem a sua própria energia. Porque eu poderia dizer para você, seria muito simples para eu falar assim, mas é fácil. Porque por que você está assim? Você não vai perder nada, porque nada é seu. É verdade. Em última instância, é isso. É verdade. Ah, mas eu preciso te ajudar a construir esse raciocínio mínimo para você poder ir em busca. Só que entender isso não vai resolver se você não tratar. Se você não ganhar consciência sobre tudo isso mais Sim. profundamente, porque por alguma razão você nasceu assim. Então você traz isso. Então se você não for buscar isso, ninguém vai por você. Até porque essa angústia é sua. E se o problema começa com ele é meu. Eu nasci assim. Então, eu tenho esse problema. Eu resolvo. Eu vim em busca de solução. Tá? Se você tem vontade de se libertar, é um impulso da vida para você. Então, me libertar do quê? Tá, então, se a amarra é minha, eu que tenho que tirar. Então, entende que eu estou dizendo que se você não trabalhar isso, quem é você? Você depende da vitalidade do seu filho. Claro que você depende, todos nós dependemos, mas eu quero que você entenda que uma hora o seu filho vai, do mesmo jeitinho que você, até porque é padrão, pegar os paninhos dele de bunda e vazar. Então você perde o ar sem o filho, o marido, ao mesmo tempo todo mundo em cima de você, você também perde o ar. Entende? Então você vai ter que equilibrar esses pontos. Como?
encontrando quem você quer ser. Não dá para fugir disso. Nem eu, nem você e nem ninguém. E cada um vai se quebrar por um padrão que já traz. Entende? Eu estou construindo com você esse entendimento porque é o seu processo. Né? E outra, baseado em algumas coisas que você me disse. Claro que se você for trabalhar isso mais profundamente, você vai encontrar muitos. Você pode tratar tudo isso, porque está bem dolorido. Quando a gente pega, você já entra em processo de emoção e de catarse, então precisa trabalhar mais isso energeticamente, trabalhar mesmo, esgotar esse campo de energia, ir desfazendo esses blocos, buscar um monte de coisa. Percebe que tem muita coisa para você trabalhar, tratar energeticamente, facilita o processo, vai ganhando consciência de onde você vai ter que ser mais forte, porque ali é o seu ponto de fraqueza, não é que ali você é fraca. Pode ser para uma pessoa, isso pode ser super simples, e outro ponto que você é super forte, para ela pode ser difícil. Então não existe isso. Por isso que eu falo, você tem fome de quê? Né? Para nutrir aquilo que lhe falta. Então se lhe falta, quem tem que correr atrás é você. Então isso não vai se resolver sozinho, a não ser que você busque. Então, percebe que tem bastante ponto aí que acho que a gente conseguiu levantar, e aí com isso você encontra essa liberdade. A liberdade pode ser quem você é. E detalhe, todo mundo do mundo está procurando exatamente essa liberdade. Ser quem você é. Acho que todo mundo para saber, sei lá, ser livre. É que a gente precisa ir em busca. Porque só pode estar dentro de mim. Ninguém pode te dizer. Pode ter pessoas que te auxiliem a ajudar você a olhar para dentro. Mas só você pode olhar. Até porque essa responsabilidade é toda sua. De mais ninguém. Mas é isso, Tati. Eu procuraria uma terapeuta, começaria um processo de tratar isso, aliado a um processo de ganho de consciência terapêutico, mesmo fazendo psicanálise, ou procurando um terapeuta convencional, e trabalhando todas essas fatias, que vai ser um tempo, né? Um tempo em que cada dia um dia a gente vai se descobrindo um pedacinho. E em busca de quem é essa Tati, que felicidade, o que me causa felicidade? Vai ser para sempre? Não sei, vai ser para agora. Para sempre a gente pensa lá no sempre. Agora tem agora. E aí vai sendo mais amorosa com você nesse sentido. Tá bom? Espero que tenha ajudado a compreender um pouquinho desse processo. Obrigada. Eu nem acredito. Fiquei tão feliz. Nossa Senhora, que ótimo. Eu que agradeço. Um abraço enorme para você. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo.